Muito bem, ó, o ponto 6 da nossa aula diz respeito aos recursos na ação civil pública e a questão do agravo de instrumento. Bom, a gente sabe que quando a gente falou aqui em cima sobre microsistema de processo coletivo, eu acabei não colocando aqui em cima, mas eu falei, o microsistema de processo coletivo tem essas 5 leis que são mais importantes em termos de fazenda pública, e a gente tem 2 situações aqui que são importantes que eu queria que vocês anotassem. A primeira é o seguinte, esse microsistema de processo coletivo, ele se integra, ó, o microsistema de processo coletivo se auto-integra. O que isso significa dizer? Significa dizer o seguinte, o microsistema de processo coletivo, se eu tenho lacuna na lei da ação civil pública, eu posso utilizar a lei da ação popular para preencher a lacuna. Se eu tenho lacuna na lei de improbidade, eu posso utilizar a lei da ação civil pública para preencher a lacuna. Se eu tenho lacuna na lei de mandato de segurança, eu posso preencher com a lei de improbidade. Ou seja, o microsistema de processo coletivo, aqui, ele se auto-integra. Ou seja, quando existe lacuna em uma lei coletiva, eu procuro no microsistema de processo coletivo a forma de integrar essa lacuna. Se eu não conseguir fazer isso, aí eu utilizo o Código de Processo Civil de forma subsidiária. Beleza? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Bom, sabendo disso aqui, vamos voltar lá para o nosso ponto 6, para o ponto 6 da nossa aula, para o ponto 6 aí do seu material. Quando eu trato de recursos na ação civil pública, porque eu estou, na verdade, acho que você já percebeu, utilizando a ação civil pública como procedimento comum, né? Então, eu estou utilizando a ação civil pública como procedimento comum, falei sobre o cabimento da ação civil pública, falei sobre o dever de agir na defesa dos interesses meta-individuais, falei da competência, falei no ponto 5 da legitimidade, apenas complementei com o CDC. Vamos falar agora sobre a questão recursal na ação civil pública. Os recursos na ação civil pública, na verdade, se você analisar direitinho, o Código de Processo Civil ele se aplica aqui de forma subsidiária porque em matéria de recurso, a gente sabe que pelo princípio da tipicidade recursal, só é recurso aquilo que está previsto no Código de Processo Civil. Eu posso até ter previsão de recurso em outras leis, mas essa lei precisa repetir o recurso do Código de Processo Civil. Por exemplo, o Código de Processo Civil diz que de sentença cabe apelação. Então eu não posso ter uma lei no microsistema de processo coletivo dizendo que de sentença cabe, sei lá, embargos. Não posso. Eu tenho que ter efetivamente uma lei no microsistema de processo coletivo que repita o sistema recursal do CPC. Se ela não fizer isso, eu tenho que aplicar o Código de Processo Civil. Então, quais são os recursos que eu aplico na tutela coletiva? Os recursos que eu aplico na tutela coletiva são os recursos que estão previstos no Código de Processo Civil, sendo que eu aplico com peculiaridades. Eu não invento recurso na tutela coletiva, eu aplico os recursos que existem no Código de Processo Civil, mas eles podem ser aplicados com peculiaridades. No que diz respeito às interlocutórias na tutela coletiva, o artigo 1015 do CPC diz assim, ó, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 3, outros casos expressamente previstos em lei. Então, o artigo 1015 do Código de Processo Civil, no inciso 13, ele traz uma cláusula aberta para permitir o agravo todas as vezes em que você tem a previsão do agravo em leis extravagantes, que não sejam o Código de Processo Civil. Como eu disse para vocês que o microsistema de processo coletivo se auto-integra, então, na ação civil pública, eu vou integrar o agravo no instrumento da ação civil pública com a lei da ação popular, que diz no seu artigo 19, parágrafo 1º, o seguinte, das interlocutórias cabe agravo de instrumento. Perceba que, na ação popular, quando ela diz das interlocutórias cabe agravo de instrumento, ela está dizendo o seguinte, de todas as interlocutórias cabe agravo de instrumento. Significa dizer que aqui eu não estou vinculado ao rol do 1015. O 1015 do CPC, ele estabelece as hipóteses em que cabe agravo de instrumento daquelas interlocutórias que quando não couber agravo de instrumento das interlocutórias que estão lá, ou seja, quando eu tiver uma interlocutória que não está no rol do 1015, eu posso utilizar a tese da taxatividade mitigada do STJ, e se eu não puder utilizar a tese da taxatividade mitigada do STJ, eu vou utilizar apenas a possibilidade de devolver ao tribunal aquela interlocutória em preliminar de apelação.
Bom, essas regras não se aplicam para as interlocutórias no microsistema de processo coletivo. Por quê? Porque o artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular permite o agravo de todas as interlocutórias na Lei da Ação Popular, e quando eu aplico isso de forma integrativa à ação civil pública, eu chego à conclusão que na ação civil pública eu posso agravar de todas as interlocutórias. Por isso também, por exemplo, que às vezes vocês me perguntavam, professor, se eu posso ingressar com ação de probidade, por que eu ingresso com a ACPIA? Porque na ACPIA você vai poder agravar de todas as interlocutórias, enquanto que na ação de probidade rito, CPC, você só vai poder agravar nos termos do 1015 e na tese da taxatividade mitigada do STJ. Então, presta atenção porque o microsistema de processo coletivo se auto-integra, eu só aplico o Código do Processo Civil de forma subsidiária, se não houver integração. A gente percebe que quando o assunto é, nesse caso, agravo de instrumento de interlocutórias no microsistema de processo coletivo, eu integro o microsistema com o artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular, para entender que cabe agravo de instrumento de todas as interlocutórias na ação civil pública. E eu também posso fundamentar isso no próprio CPC a partir do inciso 13 do artigo 1015 do Código de Processo Civil, que é cláusula aberta permitindo o manejo do agravo na forma como ele está delimitado em outras leis. Então, outros casos expressamente referidos em lei, tá? Agora, qual é o prazo desse agravo? Aí o prazo desse agravo é o prazo do CPC. 15 dias, em dobro, dias úteis para a Fazenda. Dúvida, Renato Avelino. Qual o entendimento atual se a nova lei de improbidade joga a discussão para o rito do CPC? A gente discutiu isso lá na aula sobre improbidade. A lei joga o rito para o CPC, mas eu penso que ela não pode fazer isso. A lei não pode simplesmente tirar a improbidade do microsistema de processo coletivo porque a matéria é coletiva. A gente falou sobre isso lá nas aulas de improbidade. Mas a gente vai ter que esperar o Supremo Tribunal Federal e o STJ decidirem como é que a coisa fica em relação a isso, tá? Então, o microsistema de processo coletivo se auto-integra e o microsistema de processo coletivo aplica de forma subsidiária o CPC se não houver essa auto-integração. Como a Lei da Ação Popular permite de todas as interlocutórias o agravo de instrumento, então eu vou apresentar de todas as interlocutórias o agravo de instrumento. Portanto, se você tiver no agravo de instrumento de uma ação civil pública, você não vai fundamentar no artigo 1015. Aliás, você pode até fundamentar, mas você vai fundamentar no 1015, inciso 13, e no 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular. Tá? Cuidado com isso. Cuidado para não querer fundamentar aqui no rol. Por exemplo, vamos lá. Se você tem uma tutela provisória concedida numa ação civil pública contra a Fazenda, ou então, se você tem uma ação civil pública da Fazenda onde ela pediu uma tutela provisória e não foi concedida, quando você for apresentar o agravo de instrumento, você não vai apresentar o agravo de instrumento com base no 1015, inciso 1. Você vai apresentar com base no 1015, inciso 3 e artigo 19, parágrafo 1º. Se você apresentar com base no 1015, inciso 1 do CPC, da decisão que ataca a interlocutória da tutela provisória, você vai errar a fundamentação. Cuidado com isso aqui. Estou dando a faca e o queijo para vocês fazerem isso nas provas dos concursos de advocacia pública sem medo de errar. Então, tenham muito cuidado.